Quero ler a parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Que bênção, não anotei o capítulo, mas está lá na Bíblia, a parábola dos talentos. Se alguém achar, eu sei que o versículo é 14. Mateus 25, é 25? Mateus 25, 14. Obrigado, minha irmã, obrigado. Mateus 25, 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 1. E cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Mas veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho aonde não plantei e que junto aonde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois o que quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes. Meu Deus, my God, de manhã uma palavra dessa já deu certo. Já deu certo. O servo ia sair de viagem, o mestre ia sair de viagem. Ele chamou os seus servos para entregar talentos, e ele chamou os 3 que ele tinha, e para um ele entregou 5, para um ele entregou 2, e para um ele entregou 1. Todos ali receberam um talento, todos ali receberam algo da mão do seu mestre. E a expectativa é que houvesse um crescimento, a expectativa é que houvesse uma multiplicação, a expectativa é que houvesse uma expansão. Toda vez que o mestre entrega alguma coisa para o servo, ele espera que alguma coisa seja feita com aquilo que foi entregue. Quando a gente fala em talento entregue, é difícil talvez imaginar o que representa. Algumas pessoas imaginam talento no sentido habilidade, algumas pessoas imaginam talento no sentido talvez uma moeda, algo que ele entregou físico, material. Nesse tempo aqui, para ajudar você a compreender o que era o servo entregar um talento, na medida que eles usavam o talento, na medida no peso de ouro, seria equivalente na moeda de hoje a 2,6 milhões de dólares. Um talento seria equivalente de chegar para você, pastora Raquel, e falar assim: toma aqui 2,6 milhões de dólares. Então quer dizer que um recebeu 2,6 milhões de dólares, o outro recebeu 2 talentos, ele recebeu 5,2 milhões de dólares. O outro, ele recebeu 5 talentos, ele recebeu mais ou menos 13 milhões de dólares. Quem recebeu pouco, recebeu 2,6 milhões, que em reais seria mais ou menos, alguém faz aí 2,6 vezes 5, 10, 13 milhões de reais, é isso?
13 milhões de reais. Meu irmão, quem recebeu pouco, recebeu 13 milhões de reais. Oh Deus, só um pouco. Não precisa muito, Deus. Mais alguém? Só um pouco, só um pouco. Meu Deus, quem recebeu pouco, recebeu 13 milhões de reais. Você gostou, né? Seus bandidos. E a loucura que eu vejo nesse texto é que a economia de Deus é diferente. A gente que está numa economia em um mundo liberal, que está caminhando para uma coisa assim meio comunista, meio, né? Vocês sabem de tudo aquilo, não quero precisar entrar aqui. A gente está criando a mentalidade que a gente tem que tirar de quem tem para dar para quem não tem. Quem tem muito tem que compartilhar com quem tem pouco. Não vai dar um glória a Deus? Eu imaginei. Na economia de Deus, Ele tira de quem não tem para dar quem tem muito. E Ele não tirou de quem tinha 1 para dar para quem tinha 5. Ele tirou de quem tinha 1 para dar quem tinha 10 e falou: tira o que ele tem e entrega para quem tem 10. Aí Ele falou: porque quem tem muito vai ter muito mais em grande quantidade, mas quem não tem vai ser tirado tudo e vai ficar sem nada. E como se não bastasse, Ele ainda vira e fala: joga ele no inferno, porque ele é um servo inútil. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que Ele olha para quem recebeu algo, quem recebeu potencial, quem recebeu algo da mão de Deus. Se você não faz absolutamente nada com aquilo que Ele te deu, Ele tira aquilo que Ele colocou na tua mão e Ele coloca na mão de quem usa, na mão de quem opera, na mão de quem manifesta, na mão de quem acredita. Deus está falando: o que adianta eu entregar potencial na mão de pessoas que não fazem nada? O que adianta eu entregar potencial na mão de pessoas que faz muito cálculo, na mão de gente que tem muito medo, na mão de pessoas que não dão um passo? O que adianta eu confiar um talento em pessoas que não têm coragem de dar o passo? Em outras palavras, o que Deus, o mestre ali, entregou para o servo? 2,6 milhões. O que ele entregou foi potencial. Está caindo a ficha para alguns, está caindo. Pastor Léo, o que ele entregou? Ele entregou algo com a expectativa que ele pegasse o que ele recebeu e ele multiplicasse. Ou seja, ele recebeu o quê? Potencial. A última coisa que o mestre quer é um potencial que não é utilizado. A última coisa que o mestre quer é um potencial que não é usado. A última coisa que Deus quer é um potencial que não é usado com ousadia, com coragem. Porque nesse ambiente aqui tem os maiores pregadores, tem os próximos profetas, tem os próximos pastores. Nesse ambiente aqui tem os próximos professores do carisma. Nesse ambiente aqui tem os próximos escritores, os próximos grandes empresários, os próximos médicos. Meu irmão, quando Deus falar que você vai ser médico, Deus vai te dar clínica, Deus vai te dar hospital, Deus vai te dar um lugar para você reinar, para você dominar. Quando Deus fala que você vai escrever um livro, você vai ser um best-seller, você vai ser alguém que as pessoas vão querer escutar, as pessoas vão receber. Quando Deus falar que tem um ministério, é para multiplicar, é para crescer, é para explodir. Deus te entregou potencial para ser multiplicado, potencial para ser expandido, potencial para ser usado, potencial para ser utilizado. O problema da maioria dos filhos de Deus não é falta de potencial, mas excesso de medo. O servo falou o seguinte: olha, eu fiquei sabendo que o Senhor planta onde não colhe, junta aonde o Senhor não semeia. Então, como eu sei que o Senhor é severo, eu fiquei com medo. Meu Deus. E aí eu enterrei os 2,6 milhões ou 13 milhões de reais que você me deu, porque eu fiquei com medo. Mas não se preocupa, está tudo aqui. Eu não perdi nada, pode pegar o que é do Senhor, o que lhe pertence, está aqui. Ou seja, ele era um homem honesto. Ah, meu Deus, estão fingindo que não está entendendo.
ele era um homem honesto, ele era um homem justo, mas ele não era ousado. Ele era honesto, mas ele tinha medo. Ele era honesto, mas ele não tinha coragem. Ele era honesto, mas ele não dava o passo. Tem pessoas aqui que você está questionando porque Deus não fez ainda na sua vida. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa fiel, você acredita, você confia. Você é uma pessoa que está aqui, Deus está falando, você é honesto, mas você não tem coragem. Você é honesto, mas você tem medo. Você é fiel, mas você não usa o que eu te dei. Você é fiel, mas você não utiliza o potencial, o talento que eu derramei na sua vida. Meu irmão, você acha que o livro vai ser escrito sozinho? Você acha que a empresa vai ser aberta sozinho? Você acha que a oportunidade vai bater na porta sozinha? Meu irmão, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar um passo de fé, um passo de coragem. Você tem que acreditar. E aí o mestre vê alguém dando passo, Deus começa a abrir as portas e abençoar. Porque não adianta ser fiel e ter medo. Você tem que ser fiel, honesto e corajoso. Fiel, honesto e ousado. Fiel, honesto e alguém que dá o passo. Alguém que acredita. Alguém que sabe que Deus te entregou algo, te entregou um potencial. Meu irmão, para com esse espírito de inferioridade, para com esse medo, para com essa insegurança, para com essa comparação. Comparação só desvaloriza aquilo que Deus te deu. Eu nunca vi alguém se comparar com alguém e sair se sentindo bem. Deus não vai te usar da forma que Ele usa o Léo, a forma que Ele usa a Renata. Deus te separou de uma maneira, te entregou um potencial de acordo com a sua capacidade. Deus está sonhando com um projeto para a sua vida. Deus está sonhando com um projeto para o teu ministério. Mas chegou a hora de desenterrar aquilo que Deus te deu. Chegou a hora de desenterrar o potencial que Deus derramou sobre a tua vida, para você viver o projeto do Senhor. Tem gente aqui que você fica no Instagram o dia todo, sonhando com a vida do outro, e Deus olhando para você e falando: ah, se você soubesse a vida que eu tenho para você. Ah, se você soubesse o plano que eu tenho para você. Ah, se você soubesse o projeto que eu tenho para tua casa. Mas só acontece quando a gente pega o potencial que Deus nos deu e começamos a usar com autoridade, com coragem, com fé, com ousadia. O que adianta vir à conferência do Espírito Santo e ir embora com o talento enterrado? Pega isso daqui. Toda vez, olha só, o mestre entregou um talento, imediatamente ele ficou com medo. Toda vez que Deus te dá potencial, o medo bate na porta. Então, se você está sentindo medo, é porque potencial foi entregue. Ah, você não entendeu, você não entendeu. Se você está sentindo medo, é porque potencial foi derramado sobre a tua vida. Se você está sentindo medo, se o medo está batendo na porta, se o medo está tentando te paralisar, se o medo está tentando te segurar, é porque potencial foi derramado do céu. É porque potencial foi derramado sobre a tua casa. É porque potencial foi derramado sobre o teu coração. O inferno não gasta tempo tentando colocar medo em gente que não tem potencial. Por isso, meu irmão, ah, pastor, eu tenho uma visão, mas estou com medo. Só vai. Até a Nike já entendeu. O slogan da Nike é Just Do It. Só faz. Meu irmão, a Nike já entendeu. Aí o Filho de Deus está lá: ah, mas e se não der certo? Ah, e se eu falhar? Ah, o mestre é severo. E se não multiplicar? E se não acontecer? Só vai. Deus não te pediu por um planejamento. Ah, meu Deus, eles estão me irritando, fingindo que não está entendendo. Deus não veio te entregar um potencial e falar: me mostra qual é o teu planejamento. Eu vou: não, eu vou te entregar o potencial, mas o planejamento é meu, o budget é meu, o financeiro é meu, a porta é a minha, o caminho é o meu. Você dá o passo que eu abro a porta, você dá o passo que eu realizo. Sou eu que planejo. Ele declarou que os planos dele são maiores do que os seus, os projetos dele são maiores do que o seu. Você acha que é tua obrigação se apresentar com o potencial e o planejamento do potencial? Oh, florzinha, não. Tua obrigação é dar o passo. Quem planeja o seu potencial é Deus.
Tua obrigação é dar o passo, falar: Deus, eu não sei como vai ser, mas eu vou dar um passo aqui, eu vou acreditar que o Senhor vai fazer. Eu fiquei sabendo que o Senhor tinha medo, então eu perdi a oportunidade. Sabe o que mais parte do meu coração? Filhos com potencial que perdem a oportunidade. Quando ele enterrou potencial para multiplicação, ele abriu mão de uma oportunidade, ele perdeu oportunidade. Deus fala para você: olha, você vai ser um pregador das nações, eu vou te usar com autoridade, eu vou te levar norte, sul, leste, oeste. Tem algum pentecostal aqui que já recebeu palavra? Eis que diz o Senhor sobre a tua vida: veja os teus pés no avião, homem de Deus, prepara as malas. Tem alguém que sabe o que eu estou falando aqui? Aí Deus fala que vai te levar, aí você não começa com o pé no avião. Vem lá o líder falando: olha, precisa abrir um GC. Aí você vê, não, abrir GC, falar em GC, aí você perde a oportunidade. Quer pregar nas nações, mas não quer pregar na casa. Quer viajar o mundo, mas não consegue alcançar o vizinho. Paga o preço da competição, mas não paga o preço da submissão. Paga para ter seguidor, mas não paga o preço para seguir Jesus. E Deus falando: eu te entreguei potencial. Ah, se você soubesse do potencial, não precisaria comprar seguidor. Se soubesse do potencial, não rejeitaria para pregar num GC. Se soubesse do potencial, você abriria os seus olhos. Se soubesse do potencial, você enxergaria a oportunidade, mesmo quando ela vem disfarçada de uma maneira que você não esperava. Se você compreendesse o que eu tenho para você, você abraçaria toda a oportunidade que você tem. Meu irmão, existe potencial na sua vida, existe potencial no teu ministério, existe potencial na tua família, existe potencial no talento que Deus entregou para você. E eu vim lá de Orlando para liberar uma palavra sobre a tua vida hoje e declarar que o potencial que Deus te deu vai ser usado, vai ser transformador, vai ser extraordinário. Não vai ter medo, insegurança que vai segurar, que vai impedir o que Deus derramou sobre a tua vida, o que Deus plantou no teu coração, a visão que Deus te deu. Deus vai usar o potencial, vai usar a graça, vai usar tudo que Ele derramou sobre você, porque quando Deus escolhe, Ele não pergunta opinião. Quando Deus promove, Ele não pergunta para ninguém. Quando Ele escolhe, chega a hora de Deus, não tem demônio, não tem capeta, não tem ninguém que pode fazer nada para impedir o trabalho e a obra que Deus tem na sua vida. Se tem alguém neste lugar com o potencial de Deus, preparado para viver o sobrenatural, glorifica, grita, faz algo no teu lugar. Você que ficou de pé de camiseta preta, Deus vai desenterrar o teu potencial. Deus vai te desenterrar o teu potencial. Você está no modo operante muito abaixo daquilo que Deus te chamou, muito abaixo daquilo que Deus te chamou. Deus está te chamando para pagar um preço de submissão. Se você escolher o lugar secreto, o lugar onde só Ele te vê, Deus vai te promover, Deus vai te elevar. Deus te deu autoridade, Deus te deu capacidade, Deus colocou fogo no teu espírito e a palavra na tua boca. Eu vejo a espada em uma mão e a Bíblia na outra mão. Prepara, porque Deus vai desenterrar o que Ele derramou sobre a tua vida. Você assiste, olha, fala: Deus, isso é sobrenatural. Pai, olha o que essa pessoa carrega. Ah, se você soubesse o que você carrega. Ah, se você soubesse o que Deus depositou sobre a tua vida. A partir de hoje começa uma estação diferente, aonde tudo aquilo que foi derramado será utilizado. Desenterrar o dom, desenterrar o talento, desenterrar. Tem alguém aqui com talento? Fala para quem está do seu lado: desenterra, meu filho. Fala para eles: desenterra. Fala para eles: desenterra. Fala para outro que você ignorou agora: desenterra.
Sabe o que aquele homem fez, pastora Renata? Ele pegou o potencial. Meu Deus, gostei de você, irmão. Pegou o potencial e falou: estou com medo, sou honesto, não vou perder. Perder eu não vou. Deixa eu enterrar aqui, deixa eu guardar aqui. Sabe o que ele fez? Ele protegeu o potencial. Meu Deus. Ele se protegeu da única atitude que ia trazer a multiplicação. Não, você não entendeu. Talvez o que você está evitando fazer é justamente o que é necessário ser feito para você viver o que Deus tem para você. Na tua cabeça você está protegendo, mas na mentalidade de Deus você está fugindo da única coisa que vai te levar. Ah, meu Deus. Na tua cabeça você chama de proteção, na cabeça de Deus Ele chama de inutilidade. Na sua cabeça você chama de cuidado, de zelo, na cabeça de Deus Ele chama de perder a oportunidade. Você está se protegendo do único comportamento que vai te levar para o próximo nível. Rabashoriandarere cantaramashi, Rabasobriandarere cantarabashoriamicai. E na tua cabeça você justifica, na tua cabeça você explica: ah, Deus, o budget não dá, Deus, o recurso não dá, Pai, a provisão não é o suficiente. Deus, e se eu der o passo e não der certo? E se eu der o passo e falhar? Deus, só é da minha cabeça. Pai, será que isso é meu? Deus, eu não quero perder. Pai, eu vou proteger o que o Senhor me deu. Ah, meu Deus, Deus está falando: eu vou proteger o que o Senhor me entregou, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me deu. E Deus falando para você: você está evitando o único passo que vai te levar para a nova estação da tua vida. Se eu te dei, eu sustento. Se eu te dei, eu multiplico. Se eu te dei, eu cuido. Se eu te entreguei, eu alimento. Se eu derramei sobre você, não se preocupa. Fui eu que te promovi, fui eu que te posicionei, fui eu que te coloquei. Ninguém te tira do teu lugar, a menos que eu te mova de lugar. Ninguém te rouba da tua cadeira, a menos que eu te tire dessa cadeira. Chegou o dia de dar o passo, chegou o dia de acreditar, chegou o dia de desenterrar o potencial e falar: Pai, não vou perder a oportunidade, não vou perder o momento, não vou perder a estação, não vou perder a chance que o Senhor está me dando. Se for para afundar, eu afundo. O Senhor vem sobre as águas, mas ficar no barco não é uma opção. Eu prefiro escorregar em alto mar do que ser incrédulo dentro do barco. Eu vou usar, eu vou dar o passo e eu viverei o potencial que o Senhor me deu. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Meu Deus, olha o Espírito Santo falando, meu irmão, está falando. Não é da tua cabeça, não é da tua cabeça, não é da tua cabeça. Dá o passo, acredite. Para de proteger, para de evitar o único comportamento que vai te levar para a nova estação da sua vida. Não, pastor Léo, estou esperando a hora de Deus. Não! Você não está esperando a hora de Deus, é Deus que está esperando você. Como se os céus estivessem falando hoje aqui: eu estou esperando você. É, pastora, Ele está te esperando. Ele está te esperando, Ele está te esperando. Potencial que Deus te deu, não é para ficar escondido. Não é para ficar isolado.
O potencial que Deus te deu não é para ficar atrás da cortina, não é para ficar no lugar desconhecido. Deus vai desenterrar. Te trouxe na conferência do Espírito Santo para te lembrar das palavras que Ele lançou sobre a sua vida, para te lembrar do potencial que Ele te entregou. O Pai te entregou um potencial que você vai desenterrar, porque a melhor estação da sua vida está para começar. Está para começar a melhor estação da tua vida. Marca na tua agenda a data de hoje, porque nesses próximos 4 meses Deus vai acelerar na tua vida, Deus vai fazer florescer na tua vida, Deus vai fazer acontecer o que não acontecia em anos. Você foi separada, você é escolhida, você foi chamada, você foi ungida. Deus não te deu 1 e não te deu 2, Ele te deu 5. A expectativa do céu sobre a sua vida é de uma multiplicação exagerada, uma multiplicação surreal, uma multiplicação sem limite. Anota a data de hoje. Olha o Espírito soprando, acelerando, fazendo, porque lá dentro você enxerga o potencial, mas algo acontece aqui em cima. Não vai mais acontecer. Deus vai te tomar de uma ousadia, 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 de uma ousadia. Eu estou vendo talentos sendo desenterrado, e quando esses talentos forem desenterrados, prepara para um avivamento, que um exército vai desenterrar talento, um exército vai começar a desejar, um exército vai começar a buscar, porque existe uma expectativa de expansão. Aí o mestre fala para ele: olha, se você não sabia o que fazer com o meu dinheiro, entregasse para os banqueiros, para pelo menos eu ter os meus juros quando eu voltar. My God. Vai fingindo que não está entendendo, eu vou te explicar. Sabe o que o mestre falou? Ele falou o seguinte: eu voltei com a expectativa de crescimento, multiplicação, mas você não fez nada com o que eu te dei. Tudo bem que você não sabia o que fazer, mas se não soubesse, tivesse entregue para o banqueiro. Ou seja, em outras palavras, você pode ter tudo, mas desculpa você não tem. Se você não souber, fala com quem sabe. Se você não souber, conversa com quem sabe. Se você não sabe aonde dar o passo, fala com quem vai ter alguma clareza. Se você não consegue, meu irmão, deixa eu falar para você algo. Você não vai poder chegar na presença de Deus e falar: eu não sabia. Ele vai falar para você: se você não sabia, conversasse com alguém que tem conhecimento, conversasse com alguém que já passou pela jornada que você passou, conversasse com alguém que já trilhou o caminho que você trilhou. Meu irmão, você não vai ter desculpa para explicar a falta de crescimento. Não vai. Não vai. É porque o meu pastor, você não sabe, Léo, como é que ele era. Desculpa. Pastor, é que a cidade que eu... Desculpa. Pastor, é que eu não consegui uma oportunidade para... Desculpa. É que no meu trabalho... Desculpa. Quando foi que você viu Cristo dando alguma desculpa com tudo que Ele passou? Meu irmão, você quer construir algo? Você tem que pagar o preço. 2 améns e 4 cabeças balançando. Glória a Deus. A Bíblia fala o seguinte: se você for construir uma torre, tá bem pregação quase vida financeira hoje, né? Se você for construir uma torre, calcule bem o valor, para que no meio da construção ela não fique sem estar terminada e as pessoas olhem para você e deem risada. Eu sempre usei esse versículo para falar sobre planejamento financeiro. E obviamente existe um contexto de planejamento financeiro e você pode, obviamente, usar esse versículo para isso. Mas essa semana lá na academia esse versículo bateu no meu coração. E aí o Espírito Santo me falou uma outra coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou: Léo, não é só planejamento financeiro.
O que eu estou falando é que se você quiser construir algo, se prepara para a conta. Ah, não entendeu? Só constrói algo quem está disposto a pagar uma conta. Ele está falando, não existe construção sem uma conta a ser paga. Não existe edificação sem um preço a ser pago. Então calcula bem, porque para construir o que você está sonhando tem um preço a ser pago. Tem um preço. Em inglês fica até legal porque rima. Se você quiser build, você tem que construir. Get ready for the bill. Você se prepara para a conta. As pessoas querem construir sem pagar preço. Quer multiplicar sem usar potencial. Querem edificar algo sem se arriscar. Oh, meu Deus. Ah, pastor, e se afundar? Afundou. E você não crê que vem um homem sobre as águas para te levantar da onde você afundou? E se não der certo, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Talvez era exatamente o que você precisava para aprender a lição que você precisa para a próxima estação. Então talvez aquilo que você chama de fracasso, na verdade é apenas um preparo. E a menos que você esteja preparado, você não vai acessar a próxima estação que você precisa. Então você tem que estar disposto a fracassar para se preparar, para quando chegar a hora e o momento de Deus, você estar posicionado, ter aprendido a lição, ter sido moldado pelo Espírito para viver aquilo que Deus tem para você. Você quer viver e edificar algo, esteja disposto a pagar o preço. Pagar o preço, pagar o preço, pagar o preço. Tem um homem na Bíblia, vou terminar com esse pensamento. O homem na Bíblia que se dispôs a pagar um preço muito alto. Seu nome, Abraão. O preço, Isaac. Uma promessa que Deus fez na sua velhice, falando que daria para ele um milagre, aquilo que ele esperava, aquilo que ele estava sonhando. E Isaac nasceu, depois dele ter crescido. O próprio Deus que entregou a promessa, pediu a promessa, falou: Abraão, você é pai de nações, mas para você multiplicar, você vai ter que confiar o seu potencial em minhas mãos. Qual o preço, Senhor? Isaac. Aí Flávio Joséfo, um historiador da época de Cristo, de uma das suas obras chamada A História dos Hebreus, ele fala que existiu uma conversa entre Abraão e Isaac do lado do altar. Flávio Joséfo conta o seguinte, posso ler para vocês? Yeah. Ai, meu Deus. Assim o altar foi preparado, Abraão tinha colocado a lenha e tudo que estava completamente pronto. E ele disse ao seu filho: Filho, eu derramei uma grande quantidade de oração para que pudesse te ter como meu filho. Quando você nasceu, não havia nada que pudesse contribuir para o seu testemunho pelo qual eu não tivesse intensamente preocupado. Nem qualquer coisa em que eu me considerasse mais feliz do que te ver crescer até a sua maturidade. E pudesse deixar para você, Isaac, após a minha morte, deixar você como sucessor do meu domínio. Mas uma vez que pela vontade de Deus, que me tornei o teu pai, é agora a vontade de Deus que eu te renuncie. Aceite essa consagração a Deus com uma mente generosa, meu filho, pois eu te entrego a Deus que chamou por bem exigir agora esse testemunho de honra para si mesmo, por causa das graças que me conferiu, sendo para mim o sustentador e defensor. Consequentemente, você, meu filho, agora morrerás. Não de uma forma comum, não vai deixar este mundo de uma forma comum, mas enviado para Deus Pai. Não como outros homens que antecipadamente, pelas tuas próprias doenças, fraquezas e coisas deste mundo, deixam a terra.
mas pelo teu próprio pai, na natureza de um sacrifício. Eu suponho, Isaac, que ele te considera digno de deixar o mundo, não por doença, não por guerra, ou não por qualquer outro caminho severo, pelo qual a morte geralmente vem sobre os homens, mas de forma que ele te receberá a tua alma com orações e ofícios sagrados da religião, e te colocará perto de si mesmo, e tu serás para mim um auxiliador e apoiador na minha velhice. Por essa razão, principalmente te criei. Assim me proporcionarás Deus como meu consolador, ao invés de você mesmo. Agora Isaac possuía uma disposição generosa, como convém um filho de um pai tão nobre. Meu Deus. Ficou satisfeito com a conversa com o seu pai e disse: pai, eu não era digno de nascer. Então, se eu rejeitasse a determinação de Deus e do meu pai, e não se resignasse prontamente aos seus prazeres, uma vez seria injusto se não obedecesse, mesmo que o Senhor tenha decidido isso sozinho com Deus. Aí o historiador escreve: então imediatamente Isaac subiu no altar e se deitou. Irmão, você quer falar em potencial e pagar o preço? Para um homem que vira para o seu filho e fala: olha, eu orei tanto para ter você, eu clamei tanto para te ter, e Deus me deu, mas agora Ele te quer de volta, filho. Mas se alegre, porque você não vai sair dessa terra doente, não vai sair dessa terra morto numa guerra, mas você vai ser enviado como sacrifício a Deus, porque Deus achou digno de te tirar dessa terra, sacrificar. Não tem mais nada que eu queria na vida, a não ser deixar o meu legado e te ver como sucessor do meu domínio. Mas eu não posso rejeitar o que Deus está pedindo. É Isaac vira e fala: pai, meu Deus, eu não merecia nem ter nascido, então seria injusto nascer para não obedecer o meu pai. O pai está aqui hoje falando: pague o preço, desenterra o teu potencial, coloca no altar o que eu te dei, entregue o teu melhor, porque sou eu que vou prosperar. Meu irmão, sacrifício esse que teria acontecido se Deus não tivesse parado o próprio Abraão, e por causa da sua entrega, o potencial dele foi multiplicado. Abraão não foi apenas pai de Isaac, não apenas pai de Ismael, mas pai de uma nação, pai de um legado. Até hoje ele é reconhecido e chamado como pai da fé, porque ele pegou o potencial que foi colocado na vida dele e falou: eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço, mas eu vou multiplicar o que o Senhor confiou em minhas mãos. Deus quer multiplicar, Deus quer fazer. Como que Ele vai fazer? Desenterrando o que você enterrou. Meu irmão, conferência do Espírito Santo é um chamado para pagar o preço, é um chamado para entregar, é um chamado para se render, é um chamado para falar: Deus, se é isso que o Senhor quer, não tenho medo, toma.